Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal. Pessoal, uma segunda-feira pesada, né, cara? Depois de uma derrota da maneira que aconteceu ontem em São Januário, o torcedor vascaíno tá ressaqueado, tá complicado aí de digerir o que aconteceu contra o São Paulo, mas ao mesmo tempo, daqui a 2 dias já temos aí um outro jogo, um jogo muito importante para o Vasco contra o Botafogo, confronto diretíssimo aí pela vaga pré-Libertadores. Hoje o Vasco se distanciou consideravelmente lá do G7 e também do G6, né? Onde está o Botafogo, e com certeza aí é um jogo de 6 pontos, onde o Vasco vai ter que fazer o que não fez em São Januário, que é vencer o jogo. Se não ganhar o jogo do Botafogo, meu amigo, eu não sei não, hein? Acho que vai pro Beleléu as chances de ir para pré-Libertadores, a menos que aconteça uma combinação absurda nas rodadas finais aí do Brasileirão, e o Vasco conquiste essa vaga, já que hoje estamos a 5 pontos do sétimo colocado, que é o Fluminense, que tem aí 47 pontos conquistados, né? Vamos ver como que vai ficar essa situação, vamos falar muito dos próximos jogos, a perspectiva para esse jogo, mudança no time titular, o Diniz será obrigado a mexer no time do Vasco, muito possivelmente o Verratti deverá voltar a ser titular e também o Pumita. Vamos falar também aqui da convocação da seleção brasileira, que daqui a pouco vai ter aí a lista final da convocação para os amistosos diante de Senegal e também Tunísia. As informações que a gente tem é que PH e Coutinho estão na pré-lista da seleção. Também vamos falar aqui da nova camisa lançada pela Capa e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Pessoal, ontem foi uma derrota difícil de digerir, né, cara? Uma derrota que ninguém esperava. Infelizmente, o Vasco perdeu por 2-0 para o time B, time C, o que quer que seja do São Paulo. O São Paulo foi muito inteligente no jogo, soube se defender e soube vencer a partida jogando no erro do Vasco, né? Um pênalti infantil marcado pelo PH, que ontem, para mim, fez um dos piores jogos, se não o pior jogo dele com a camisa do Vasco. E também um vacilo tremendo ali do David, que trombou com o Robert Renan, acho que era o Robert Renan no lance, e depois a bola sobrou pro Léo Jardim, que a bola iria sair da área, ele não conseguiu evitar e jogou para escanteio. No escanteio, o São Paulo fez o segundo gol e venceu o jogo, né, cara? Mas ficou bem marcado, não somente por esses erros individuais, mas também pela falta de criatividade, ou melhor, pela falta de inteligência do nosso treinador Fernando Diniz, que entregou o resultado pro São Paulo. Ponto, cara. Para mim, ele entregou o resultado pro São Paulo. O Vasco ficou totalmente exposto no jogo após as substituições. Ele desfigurou absurdamente o time do Vasco. Ele não pode fazer isso. Ele foi irresponsável. Eu ouvi muita gente falar que o Diniz foi quase responsável. Ele não foi quase responsável. Ele foi irresponsável, porque ele jogou uma ótima oportunidade do Vasco, pelo menos, no mínimo, conquistar um ponto diante do São Paulo, a enfiar GB, Verratti, David, Matheus França, principalmente, foi o pior em campo ontem. E também ali deixar em campo o Ryan, que não jogou nada. O Andrés Gomes, que tentou. O Coutinho. Cara, ele tirou o Barros. A partir do momento que ele tirou o Barros, acabou o time do Vasco. Acabou o time do Vasco no momento que ele tirou o Barros. Ali o time do Vasco foi pro Beleléu, já não tinha mais chance nenhuma de conseguir vencer a partida, porque ele tirou os meio-campistas de marcação, deixou o Tietê, que não estava tão bem assim no jogo, e tirou o Barros. Era para, no primeiro movimento, ter tirado o Tietê e deixado o Barros. O Barros não poderia ter saído do time em nenhum momento. Em nenhum momento o Barros tinha que ter deixado o time. Ele tinha que ter continuado, tinha que ter jogado até o fim, os 90 minutos, porque ele era o que dava sustentabilidade ali para a defesa do Vasco e não deixaria o time tão exposto, mesmo sendo o único homem na marcação. Teve um momento do jogo que os volantes eram Matheus França e Coutinho, dois jogadores que fisicamente não entregam tanto assim. O Coutinho, mesmo bem fisicamente, ele ainda está entregando mais do que o Matheus França, que é um garoto. O Matheus França, cara, velho, acho que ontem ficou escancarado para todo mundo que ainda tinha uma esperança com esse jogador, que nessa temporada não vai sair mais nada dele, velho. Faz um joguinho ali, tenta dar um passe ali, como foi no jogo contra o Red Bull Bragantino, acho que no Fluminense também. Só que fisicamente esse cara não rende absolutamente nada, velho. Não rende absolutamente nada. Não faz sentido um time de Premier League emprestar um jogador facilmente assim para um time de Série A no Campeonato Brasileiro. A facilidade que esse jogador veio para o Vasco foi absurda. Tinha algum porém nessa situação. E a gente tá vendo aí dentro do campo, cara. Ele não rende, não joga nada, não tem força física, não consegue acompanhar adversário.
E eu sinceramente, nem sei qual a posição do Matheus França. Não sei se ele é meia, não sei se ele é a segunda atacante, se ele é ponta, o que ele é. É praticamente inútil, velho. Sinceramente, velho. Não sei o que esperar mais desse jogador. O problema é que o Diniz continua utilizando ele após jogo. Cara, vou trazer aqui um dado importante. Mano, o Matheus França não joga mais do que o JP que tá emprestado ao Avaí. Não joga mais. Não joga mais. Ele não é melhor do que o JP. Eu acho que o JP, mesmo ainda sendo um menino, um jogador que foi pouco experimentado, mas eu vejo uma característica muito melhor no JP, uma característica de mais cadência, de mais inteligência, do que no Matheus França. Eu acho que o Vasco tem que buscar esse jogador de volta, não pode reemprestá-lo, trazer de volta para o elenco, para o Diniz tentar fazer alguma coisa com ele na próxima temporada, assim como a gente fez com o Barros, né? Assim como está acontecendo com o Barros. O JP é um ativo do clube, ele tem que ser utilizado. Em vez de você ficar dando oportunidades para um jogador que sequer vai ser do Vasco, porque não tem opção de compra, o Vasco não tem prioridade em comprar o Matheus França, você traz um jogador que é do Vasco, um jogador da base, que é cria, que é um jogador que ama o clube, está jogando bem no Avaí, mesmo o Avaí não estando tão bem assim na Série B, mas o JP é um dos destaques, poderia voltar para o Vasco e ser melhor potencializado e jogar bem com a camisa do Vasco na próxima temporada, né? Em vez de você ficar dando oportunidades para um jogador que aparentemente não vai sair nada além disso aí. Mas também teve vários outros problemas no time do Vasco. Problemas ali onde jogadores estiveram abaixo. Paulo Henrique foi muito abaixo ontem. Também não gostei absolutamente nada da atuação do Tietê, por mais que ele tenha ficado mais tempo dentro de campo, eu acho que ele foi muito abaixo também no jogo ontem, foi muito criticado pelos torcedores vascaínos. O Ryan, acho que fez o seu pior jogo nessa temporada com a camisa do Vasco. E com certeza gostei do Coutinho, tentando ali, jogando como segundo volante, como primeiro volante, não jogou na dele ali, na maioria das vezes ali, teve que jogar mais atrás, principalmente no segundo tempo. Nuno Moreira também foi muito abaixo, acho que o Nuno ontem fez um dos seus piores jogos com a camisa do Vasco. E o Andrés Gomes, que para mim foi o melhor em campo ontem com a camisa do Vasco, porque foi um que tentou fazer alguma coisa. E, na minha opinião, foi uma partida para ser amassada, jogada no lixo. O Diniz destruiu o planejamento do Vasco para a partida diante do São Paulo, e o São Paulo, que não tinha nada a ver com isso, foi lá e ganhou o jogo com dois ex-jogadores, Lucas Moura e Luiz Gustavo. Cara, olha só, o Vasco tomou gol de dois jogadores aposentados, meu amigo. Mas, sim que acontece, no futebol é desse jeito, que não faz leva, né? O Vasco teve oportunidades, não soube fazer gols, não soube vencer o jogo e também não teve inteligência do nosso treinador. Resumindo, o Vasco está na nona colocação, 42 pontos conquistados, parou aí, estacionou na tabela, viu São Paulo ultrapassar a gente, Botafogo somar mais um pontinho, não venceu, é verdade, mas somou um ponto, o Fluminense perdeu para o Ceará, resultado importante, mas já viu o Corinthians encostar, tem outros times querendo chegar ali mais perto do Vasco, claramente ali o campeonato está tendo mais concorrentes, né? Ainda mais depois que foi implementado o G7, os clubes ficaram mais motivados. O Corinthians é um time que até outro dia estava lá lutando para não cair de divisão. Vai fazer igual fez no ano passado? O Vasco ficou o campeonato praticamente todo na frente do Corinthians e no final quem foi para a pré-Libertadores foi o Corinthians. Ultrapassou o Vasco. Será que vai acontecer de novo isso, esse mesmo filme? Não pode, cara. Isso não pode. Não é a hora de relaxar. É hora de trabalhar, reconhecer o erro. O Diniz tem que reconhecer que ele errou e não pode cometer esse mesmo erro para a partida de quarta-feira contra o Botafogo. Se ele errar mais uma vez nas mexidas do time, o Vasco vai perder o jogo e não vai ser de pouco. Porque jogando um sintético ainda, o Vasco pode tomar uma lavada, se jogar da maneira que jogou ontem contra o São Paulo, hein? Mas, para esse jogo, duas situações aí são preocupantes, né? Nós vamos ter PH e também Nuno Moreira, tomaram o terceiro cartão amarelo, vamos ter a volta, possivelmente, do Verratti, o Ryan sendo deslocado para a ponta direita, e o Andrés Gomes para a ponta esquerda, e o Pumita Rodrigues jogando como lateral direito, normalmente ali substituto natural do PH. No meio campo, não sabemos se vamos ter aí o Hugo Moura voltando na marcação ao lado do Basso. Acredito que o Vasco deverá ser um pouco mais defensivo nesse jogo, que não pode jogar totalmente aberto como o Vasco fez na partida contra o São Paulo, senão vai perder o jogo, né? Comenta aí o que você espera para esse jogo contra o Botafogo, esses desfalques, quem você escalaria para os lugares de PH e também Nuno Moreira. Certamente vai acontecer a volta do Verratti e também o Ryan jogando como ponta direita e o Andrés Gomes sendo deslocado para a esquerda. Bom, pessoal, hoje a Capa lançou o novo uniforme do Vasco aí, Combat 2000.
A camisa que teve aí como modelo o Cissé, ex-jogador aí do Liverpool, jogador do Auxerre, jogou em vários clubes lá na Europa, seleção francesa. Ele foi o garoto propaganda aí, o modelo dessa camisa. E esse modelo de camisa será utilizado em apenas um jogo do Vasco. Não sabemos em qual jogo será nessa temporada. Eu acredito que pode ser no último jogo do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo, quem sabe, nos próximos aí, né? Talvez em casa, contra o Juventude. Pode ser que o Vasco tenha esse uniforme, que é uma camisa interessante, só que não será comercializada para os torcedores vascaínos. É uma camisa somente comemorativa, onde os jogadores irão utilizar ela nos jogos. Vem chegando ao fim a parceria entre Vasco e Capa. Em janeiro vamos ter a Nike aí, muito possivelmente, ao término da temporada. Assim que acabar a Copa do Brasil, o Vasco já deverá anunciar oficialmente a marca norte-americana como nova patrocinadora por 7 temporadas. Comente aí o que você achou desse lançamento dessa nova camisa do Vasco, que, como eu disse, não vai ser comercializada para nós torcedores. Somente os jogadores deverão utilizar ela em um jogo apenas aí, talvez do Brasileirão, ou não, talvez, quem sabe, até mesmo da Copa do Brasil. Bom, pessoal, e hoje o torcedor vascaíno vive uma grande expectativa quanto à convocação aí da seleção brasileira. Ontem à tarde, antes do jogo contra o São Paulo, saiu a informação que o Coutinho e também o PH estavam na pré-lista para serem convocados. O Carlo Ancelotti esteve ontem em São Januário, trouxe uma zica gigantesca, né, cara? Vi muitos memes aí interessantes, né? Que o Carlo Ancelotti não é bem-vindo na barreira do Vasco, e certamente não é, porque o Vasco perdeu uma sequência de jogos aí, coincidindo com a presença do treinador em São Januário, né? Mas brincadeiras à parte, hoje às 3 horas da tarde vamos ter aí a convocação da seleção brasileira. A gente espera que tanto Coutinho e PH estejam presentes. Não é porque o jogo de ontem foi um jogo horroroso que o treinador da seleção vai deixar de convocar, talvez o PH, que na minha opinião é o grande favorito a ser convocado para os amistosos contra Senegal e também Tunísia. Jogadores aí do Vasco vem jogando bem, vem mostrando vontade de voltarem à seleção, principalmente aí o Coutinho tem um grande desejo de jogar a próxima Copa do Mundo. A gente vivia a expectativa do Ryan também ser convocado. Eu acho pouco provável que o Ryan estará também na seleção. Já mudei a minha ideia, eu achava que o Ryan e o PH eram os favoritos, só que aparentemente o Ryan não deverá ser convocado. Vamos ver se vai acontecer. Se acontecer, será uma grata surpresa. O Léo Jardim não vem sendo um goleiro convocado pelo Carlo Ancelotti. Ontem também, o outro goleiro do São Paulo, que está na lista aí, talvez poderia ser convocado, jogou mais do que o Léo Jardim, né, cara? Defendeu muito ontem, pode ser que ele ganhe uma oportunidade, o Léo Jardim não. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Assim que sair a convocação, tiver jogadores do Vasco, a gente vai trazer mais informações aqui no canal. Para trazer uma atualização que saiu agora há pouco, tinha acabado de gravar já essa parte aí sobre a seleção brasileira, saiu a informação que o Léo Jardim também está na pré-lista, cara. Além de PH e o Coutinho, o Léo Jardim também está na pré-lista aí do Carlo Ancelotti e vive a expectativa também de ser convocado, né? A gente falou aí que o Rafael ontem se destacou mais do que o Léo Jardim, mas teve uma defesa muito importante do Léo Jardim no jogo ontem, né? Ele defendeu ali com o braço, nem lembro qual foi o jogador de São Paulo que finalizou, e com certeza ele está aí, quem sabe, vivendo a expectativa também de ser convocado para a seleção brasileira. Acho muito difícil que 3 jogadores do Vasco serão convocados, mas existe a possibilidade, né? Vamos torcer bastante para que também ele, além do Coutinho e PH, também seja convocado para os amistosos diante de Senegal e Tunísia. A seleção brasileira vai treinar a partir do dia 10 no CT do Arsenal, e qualquer jogador do Vasco que for convocado ainda vai fazer o jogo diante do Juventude, que é no final de semana, e depois disso viajará para a Inglaterra para os amistosos contra, aí, como a gente falou, Senegal, e o jogo contra a Tunísia será na França. E depois dali eles retornam ao Vasco, onde o Vasco tem jogo no próximo dia 19 contra o Grêmio. Comente aí se você acha que o Léo Jardim merece estar na seleção brasileira. Está na pré-lista, segundo as informações trazidas agora há pouco pelo jornalista Leonardo Bará. Bom, além dessas situações aí, tivemos uma preocupação que saiu agora há pouco, cara. Eu já estava indo editar o vídeo, assim como a notícia do Léo Jardim, trazida pelo jornalista Bruno Murito, do GE. A preocupação com o Barros é muito grande. O jogador deixou o São Januário com muitas dores após a derrota para o São Paulo por 2-0. O volante ainda no primeiro tempo teve uma dividida com o Lucas Moura e sentiu bastante, né? Naquele momento ali ele pediu para ser atendido, de início ficou nervoso, ficou furioso, né, na verdade, com o atendimento ao Barros, e ele acabou voltando para o jogo. Porém, segundo as informações, é que ele pediu substituição antes do intervalo, mas se manteve em campo e voltou para o segundo tempo, mas não suportou as dores, e justamente por isso que ele saiu de campo no jogo ontem contra o São Paulo. O Diniz não viu outra possibilidade a não ser tirá-lo e colocar o Tietê como primeiro volante. Inclusive, segundo as informações,
o Barros deixou São Januário mancando, cara. Isso é muito preocupante, né? Virou uma preocupação muito grande para o clássico contra o Botafogo aí na próxima quarta-feira. Essa lesão do jogador será avaliada até o dia da partida e ele é peça-chave no meio-campo do Diniz, cara. Não dá para jogar um clássico desse tamanho sem o Barros, né, velho? Infelizmente, o jogador teve essa lesão aí, essa dividida, que foi com o jogador de São Paulo, com o Lucas Moura. Infelizmente, o jogador tá aí com esse problema. Tomara que ele consiga se recuperar e que esteja à disposição do Fernando Diniz. Se ele não jogar, certamente o Hugo Moura fará a dupla de volantes com o Tietê nesse jogo aí contra o Botafogo. Comenta aí o que você acha dessa situação do Barros, muito preocupante mesmo. E também ontem tivemos uma informação importante quanto à venda do Ryan. Tivemos informações que, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, quanto à renovação dele primeiramente, o Vasco fará uma proposta para renovar o contrato dele por mais 5 anos, onde o salário do jogador deverá chegar próximo de 1 milhão por mês. Essas informações foram trazidas exclusivamente pelo jornalista Lucas Pedrosa durante a transmissão do jogo lá na Cazé TV. O projeto do Vasco visa a maturação do atleta para que ele não vá para a Europa tão cedo e não volte para o Brasil, né? Que ele bate e volta, assim como fez o Vitor Roque. E com certeza o Vasco também pensa em uma convocação do jogador para a Copa do Mundo, e ele estando no Brasil pode ser mais interessante para que ele seja melhor analisado e melhor visto aí pelo Carlo Ancelotti, né? Com certeza uma ótima notícia. A gente espera que o Ryan não saia do Vasco em janeiro, mas se pintar uma proposta pesada, eu acho pouco provável que ele vai continuar no Vasco. E tivemos a informação que o Milan hoje estaria monitorando a situação do Ryan. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, ele disse que a negociação poderia chegar em torno de 35 a 40 milhões de euros, traduzindo para reais, convertendo para reais, 218 milhões de reais a 249 milhões de reais. Esse seria o negócio que o Milan poderia fazer com o Vasco para contratar o atleta. Porém, o clube rossoneiro vem tratando com cautela, já que entende que são valores um pouco acima da média, do que o clube pode pagar. O Milan hoje já não é uma potência no futebol mundial há anos, né, cara? Também não teria tanta grana assim. Segundo as informações, clubes ingleses também estariam de olho no atacante, enquanto o seu valor de mercado vem aumentando jogo após jogo, né? O último time inglês que demonstrou interesse foi o Arsenal e até agora não fez nenhuma proposta. Vamos ver se o Milan vai fazer uma proposta oficial para contratar o Ryan. Se o Ryan for para o Milan, eu acredito que ele será rei, assim como é o Lautaro Martinez lá na Inter de Milão. Ele iria destoar facilmente, ele iria jogar muito fácil lá no campeonato italiano, onde não tem tantos craques assim, né? A maioria dos jogadores não tratam mais o campeonato italiano como uma prioridade, assim como era nos anos 90, início dos anos 2000, onde todo mundo queria jogar no campeonato italiano, era o melhor campeonato do mundo. Tem as possibilidades, tem jogadores que fazem esse movimento. Só que, na minha opinião, seria interessante para o Ryan, para o desenvolvimento dele. Porque eu acredito que se ele for, por exemplo, para o Milan, ele iria jogar mais do que, por exemplo, no Arsenal. No Arsenal tem o Gyökeres, que foi contratado a peso de ouro, e tem lá o Saka, que é o principal jogador do clube, um dos principais jogadores ingleses, na minha opinião. Com certeza ele não teria tanto espaço assim, mas no Milan eu acho que ele seria um jogador titular incontestável e iria ganhar mais minutos do que, por exemplo, fosse jogar em um gigante na Premier League, ou talvez Real Madrid e Barcelona. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. O Vasco planeja renovar o contrato, tomara que ele continue no clube por muitos anos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis. Assim que tiver a convocação, vamos trazer aí, sim, jogadores do Vasco serão convocados. Forte abraço e é nóis.